Efésios capítulo 1, versículo 1 e 2. Acompanhe a leitura da palavra do Senhor. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar? Senhor Deus, amado Pai, nós, nesse momento, nós te suplicamos pela iluminação do Teu Espírito Santo para entendermos a palavra do Senhor. Te suplicamos, ó Deus, pela direção do Senhor, do Teu Espírito, para que sejamos, ó Deus, tratados, para que sejamos instruídos, consolados, exortados também. Que a Tua palavra e que a verdade do Senhor nessa carta aos Efésios possa mexer com todos nós, não apenas na nossa vida particular, o Senhor falando e tratando do nosso coração, mas também como igreja, na nossa vida em comunidade, que o Senhor também possa tratar conosco e nos ajudar e nos fortalecer e nos preparar para que sejamos uma igreja de fato segundo a Tua vontade, uma igreja saudável, uma igreja bíblica. Assim nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós primamos aqui na IPBU pela pregação expositiva e sequencial. A pregação expositiva é a pregação onde o pregador, ele lê o texto, ele explica o texto e ele aplica o texto de um modo bem simples e bem objetivo. É isso. A pregação expositiva, portanto, o pregador não vai inferir no texto o seu tema, mas o pregador vai interpretar o texto a fim de retirar do texto a ideia central, que provavelmente é o tema, e então apresentar o significado pretendido pelo autor. Não é o significado pretendido pelo intérprete, não é o significado pretendido pelos ouvintes, mas é o significado pretendido pelo autor que escreveu, o autor que foi inspirado. Não é, portanto, uma pregação textual, considerando apenas o texto longe e distinto do seu contexto. Não é pregação temática, onde o intérprete ou o pregador tem o tema e vai procurar textos, provas para defender esse tema. Isso é muito perigoso, porque o pregador pode correr o risco de forçar um texto a falar um tema que ele propõe. Não é uma pregação temática. Não é uma pregação biográfica, porque nós entendemos que Deus fala através do texto que foi inspirado. Então, eu não vou pegar apenas um personagem e tratar acerca do personagem bíblico e tirar lições moralistas ou morais apenas do personagem bíblico, até porque a revelação, a Bíblia, ela não é um manual de instrução, mas ela é a revelação de Deus, é o poder de Deus para a salvação, e as mensagens biográficas certamente são apenas mensagens e instruções apenas de cunho moral, e não é o propósito. Mas o nosso propósito é a pregação expositiva. Simplesmente ler o texto, entender o significado do texto, explicar para a igreja esse significado e aplicar com fidelidade esse significado para o texto, a fim de que a igreja possa, de fato, ouvir a verdade de Deus revelada nas Sagradas Escrituras. E também expositiva e sequencial, porque estaremos, então, expondo um livro inteiro, sistematicamente, domingo após domingo, compreendendo, assim, todo o conselho de Deus, todas as verdades de Deus naquele livro para a nossa vida. E quando a gente fala sobre o livro de Efésios, alguns eruditos, irmãos, consideram a composição mais divina da raça humana. Um dos comentaristas, tratando acerca desse assunto e desse livro, ele afirma isso: é uma composição mais divina da raça humana. Claro, é importante aqui considerar que toda a composição do Antigo e Novo Testamento é revelação de Deus, é inspiração de Deus, é divina, vem do Senhor. E da mesma forma como Efésios tem relevância revelacional da parte de Deus para a nossa vida. Um autor chamado William Barclay vê Efésios como a rainha das epístolas paulinas.
Alguns estudiosos comentam também da relação entre a epístola de Paulo aos Romanos e a epístola de Paulo aos Efésios. Eles afirmam que Romanos é mais exaustiva, mais longa, e Efésios ela é mais objetiva, tratando de forma mais objetiva, os conceitos do Senhor para a igreja. Há um pastor chamado John Mackey, ele foi presidente do seminário de Princeton, lá nos Estados Unidos. Quando o seminário era reformado, nos tempos áureos do seminário, ele considerou Efésios o maior e o mais amadurecido de todos os escritos de Paulo. F.F. Bruce, um grande pregador da palavra de Deus, comentarista também, servo do Senhor, diz que Efésios é a pedra de cobertura da estrutura maciça dos ensinamentos de Paulo. Então nós estamos, irmãos, diante de uma carta, diante de um texto sagrado que trata com veemência da doutrina, da verdade, da revelação da salvação e, sobretudo, dessas verdades sendo aplicadas para a igreja. Essa carta foi destinada pelo apóstolo Paulo para a igreja na cidade de Éfeso, com uma população estimada de 200 a 250 mil habitantes. Éfeso era conhecida como a cidade-mãe da Ásia Menor. Era uma província de Roma nessa região. Em termos econômicos, era o maior centro comercial da região. Éfeso tinha um porto que fornecia acesso às principais rotas. Além disso, estava situada em uma rota terrestre muito importante. A cidade de Éfeso, em outras palavras, é uma cidade muito importante para aquele contexto. Ali na Ásia Menor, era uma cidade de muita rota, de muita gente passava por ali, e sem sombra de dúvida, quando o evangelho foi anunciado naquele lugar, não somente os habitantes daquela cidade ouviram a palavra, como também outras pessoas ouviram a palavra, incluindo o homem chamado Epáfras, que era da cidade de Colossos, ouviu a pregação do evangelho na cidade de Éfeso e se tornou o plantador da igreja na cidade de Colossos. Isso é bem interessante. Éfeso, irmãos, do ponto de vista da religião, tinha um culto lá em relação à deusa Diana. Esse termo Diana é um termo romano, para uma deusa helênica, mas era conhecido mais por esse termo, a deusa Diana. Tinha lá na cidade de Éfeso a guardiã do famoso templo da deusa Diana. Esse templo da deusa Diana na cidade de Éfeso era considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo, e influenciava toda a cidade da época, todas as áreas daquela sociedade, inclusive a moeda que circulava na cidade de Éfeso tinha lá referência à imagem dessa deusa, desse ídolo, a deusa Diana. Diana era considerada a guardiã da cidade. Seu templo funcionava como principal instituição bancária daquela cidade. Tudo girava em torno daquele culto à deusa Diana. Alguns estudiosos afirmam que quando os homens iam oferecer sacrifícios no templo daquela deusa, muitos ali embriagavam. Havia ali um templo para embriaguez, para satisfação dos desejos carnais, prostituição, imoralidade, e era de fato uma promiscuidade grande naquela cidade. E muitos sobreviviam também dessa idolatria, desse pecado daquela cidade em relação à idolatria do povo a essa deusa chamada Diana. A adoração a Diana não era restrita apenas a Éfeso. Demétrio, um ourives da cidade, afirmava que a deusa era adorada, de acordo com Atos 19, 27, em toda a província da Ásia, da Ásia e também em todo o mundo. Está registrado em Atos capítulo 19, versículo de número 27. Paulo chegou em Éfeso na sua 3ª viagem missionária. Ele faz a sua primeira viagem, a sua segunda viagem, e então em sua 3ª viagem missionária, Paulo chega na cidade de Éfeso. É o que diz o relato de Lucas em Atos capítulo 19. Paulo passou 3 anos naquela cidade pregando a palavra,
E conforme o registro de Lucas, em Atos 19, o objetivo era que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. Então Paulo foi muito estratégico em procurar plantar uma igreja naquela cidade, porque era uma cidade que circulava muita gente daquela região, e muitos ali também ouviram o evangelho naquela cidade, creram, foram transformados, mas também outras pessoas de outras regiões ouviram aquele evangelho, aquela palavra, e quando voltavam para suas cidades, levavam esse evangelho, e outras igrejas também eram ali plantadas, como por exemplo a igreja em Colossos. Isso é muito importante e isso traz uma lição também para a nossa vida a nível de contexto. Nós precisamos atentar para a plantação de igreja, para a evangelização, temos estratégias para pregarmos o evangelho, a fim de que o maior número de pessoas possam ouvir a palavra de Deus. Um dos pontos que Deus também nos colocou aqui nesse lugar foi que essa região, principalmente esse lugar aqui, é bem movimentado, tem muito acesso, muitos carros passam por aqui, então muita gente chegou aqui porque viu a placa da igreja, viu nas redes sociais também a igreja. Então o objetivo é esse, é para que o maior número de pessoas possam ter acesso à pregação do evangelho, a fim de que pela graça de Deus, pela vontade do Senhor, o Espírito Santo possa salvar o seu povo. Muitos creram no Senhor, e aqueles que tinham praticado feitiçaria em relação à deusa Diana, queimaram seus livros. O valor que totalizou esses livros que foram queimados foi cerca de 50.000 dracmas, conforme está registrado em Lucas 19, versículo 19. Uma oposição, irmão, se levantou contra o apóstolo Paulo em Atos 19, quando ele estava pregando a palavra de Deus na cidade de Éfeso, especificamente no teatro. Esse teatro, que comportava cerca de 25 mil pessoas, e que quem já fez turismo e foi para aquela região, ou se porventura um dia você for, esse teatro, ele está até hoje lá, né? Claro, não funciona, mas está até hoje lá, e cerca de 25 mil pessoas esse teatro comportava. O apóstolo Paulo pregou o evangelho nesse teatro, ali naquela região, e ele teve que sair às pressas. Uma oposição se levantou e Paulo escapou por pouco de uma grande multidão no teatro. O teatro, irmãos, comportava muita gente, e diante da mensagem que confronta, diante da mensagem que vai contra o pecador e contra o pecado, de se arrepender e crer no Senhor Jesus, muitos aí se levantaram contra Paulo e queriam então matá-lo. Uma aplicação também a nível, ainda nesse contexto para a nossa vida, é que o evangelho não deve ser adulterado para dar gosto aos ouvintes, para satisfazer os anseios carnais dos ouvintes, para massagear o ego dos ouvintes. Paulo não fez isso. Embora Paulo foi perseguido ali por uma grande multidão naquela cidade por causa da pregação da palavra, ele permaneceu firme. E assim, meus irmãos, nós também precisamos permanecer firmes na palavra de Deus, pregando o evangelho com fidelidade às sagradas escrituras, porque somente o evangelho fidedigno, o evangelho apresentado na palavra, somente este evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela na palavra, como diz a Escritura, o justo viverá pela fé. Foi este evangelho pregado pelo apóstolo Paulo. Nós não podemos, portanto, mudar o evangelho, adulterar o evangelho para ser um evangelho mais acessível à cultura popular. Não podemos fazer isso. Precisamos sim ser fiéis, mesmo que essa fidelidade custe nossa perseguição contra a igreja, contra a nossa vida. O nosso objetivo, irmãos, é glorificarmos a Deus e sermos fiéis a Deus na propagação do evangelho. O apóstolo Paulo, portanto, prega a palavra do Senhor lá durante 3 anos. Em Atos capítulo 20, há uma das mais belas histórias narradas pelo evangelista Lucas, quando Paulo se despede dos presbíteros ali naquela igreja. Paulo abraça e beija os presbíteros naquela igreja, e com amor, choro e lágrimas, Paulo se despede daquela igreja para pregar o evangelho em outros lugares. Mais adiante, o apóstolo Paulo ele é preso, levado para Roma, e ele permanece em uma cidade,
uma casa alugada e fica então preso naquela cidade em Roma, pregando o evangelho, né, para os guardas e enviando de lá as suas cartas. E foi nessa prisão em Roma que o apóstolo Paulo então escreve a carta aos Efésios. O apóstolo dos gentios, o apóstolo Paulo, escreveu essa carta dessa prisão. O missionário veterano já tinha passado por algumas dificuldades terríveis antes de chegar à capital do império. Ele tinha sido perseguido em Damasco, rejeitado em Jerusalém, esquecido em Tarso. Ele já tinha sido apedrejado em Listra, tinha sido chamado de tagarela em Atenas, açoitado em Filipos. Ele foi também chamado de impostor em Corinto, enfrentou feras em Éfeso, enfrentou uma grande multidão que perseguia ele na cidade de Éfeso. Ele foi, irmãos, então preso em Jerusalém e levado preso para a cidade de Roma. E de lá, irmãos, o apóstolo Paulo, inspirado por Deus, escreve essa carta aos Efésios. O objetivo, querido, do apóstolo Paulo é apresentar a verdade do Senhor sobre a igreja para essa igreja, para a igreja na cidade de Éfeso, mas não somente para aquela igreja, porque era uma cidade conectada a outras cidades também, e alguns estudiosos afirmam que essa carta circulava entre as igrejas ali na Ásia Menor, para que todo o povo tivesse acesso às verdades do apóstolo Paulo nessa carta. Paulo aborda nessa carta alguns temas que ele tem tratado, né, durante a sua pregação, durante o seu ministério. Ele aborda, por exemplo, a questão da reconciliação entre judeus e gentios. Ele aborda sobre o mistério do evangelho agora revelado pelo Espírito. Ele fala sobre a plenitude do Espírito Santo, sobre o enchimento do Espírito Santo. Ele fala sobre como a família deve viver. Ele fala sobre a questão do trabalho. Ele fala sobre a questão da batalha espiritual. É uma carta, irmãos, recheada de muitos assuntos teológicos, sobretudo assuntos práticos também. Ela tange de forma profunda e clara os princípios que devem nortear a igreja neste mundo inundado de escuridão. De acordo com um autor chamado John Stott, essa carta trata da igreja e do glorioso propósito de Deus para ela, nela e por intermédio dela. O tema principal, portanto, da carta do apóstolo Paulo aos Efésios é a verdade de Deus para a igreja e como essa igreja deve viver de acordo com essa verdade anunciada por Deus. Nessa carta, irmãos, como acontece nas demais cartas do apóstolo Paulo, ele faz um equilíbrio entre doutrina e prática, entre teologia e ação, entre as verdades apresentadas por Deus e aquilo que nós devemos viver. A carta, portanto, é estruturada em duas grandes partes. A primeira parte vai do capítulo 1 até o capítulo 3, que é conhecida como a parte teológica daquilo que Paulo escreve. E do capítulo 4 até o capítulo 6 é essa parte conhecida como a parte prática. Então a carta é dividida em duas partes. A primeira parte é a parte teológica das verdades sendo apresentadas, e a segunda parte é a parte da prática, o que a igreja deve fazer e como os irmãos então devem viver de acordo com essa verdade. Isso revela um princípio muito importante para a igreja. Não existe prática sem teologia, não existe ética sem doutrina, não existe vida com Deus, ações diante do querer de Deus, sem conhecer a verdade do Senhor, sem conhecer o que Deus espera de nós. Isso é o princípio até mesmo, irmãos, da pregação expositiva. A pregação expositiva gira em torno do princípio dos livros bíblicos. Primeiramente é teologia, para depois prática. E todas as cartas paulinas e também dos outros apóstolos refletem esse princípio. Verdades teológicas, doutrina sendo apresentada, exposição da palavra, como também prática e ação. Assim é a pregação expositiva, a leitura do texto, a explicação então do texto, para que a prática, a exortação, as ações estejam fundamentadas na palavra de Deus. É doutrina, vida, ortodoxia, ortopraxia, teologia, mas também prática. Como disse o pastor Jonathan Edwards, é luz na mente, mas é também
fogo no coração. Nós não podemos minimizar nenhuma dessas duas verdades. É doutrina, como também prática. Então o apóstolo Paulo tem isso na mente, falar sobre a igreja e sobre a verdade de Deus para a igreja. Paulo abre essa carta falando sobre 3 coisas. Veja aí, versículo 1 e 2 do capítulo 1. Ele fala sobre o remetente da carta, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus. Ele fala sobre os destinatários da carta, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. E depois ele roga as bênçãos de Deus para os destinatários. Graça a vós outros e paz da parte de Deus e do nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Nessa saudação, ele se apresenta, ele apresenta os destinatários, ele apresenta também a bênção de Deus, graça e paz. Um ponto importante nessa saudação é a pessoa de Cristo, porque Cristo aparece em toda a saudação. Paulo, apóstolo de quem? Cristo Jesus, boa vontade de Deus aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a saudação do apóstolo Paulo, ela é recheada, da pessoa de Cristo, da centralidade de Cristo Jesus. Essa centralidade que é apresentada logo de cara na identificação de quem está escrevendo. Veja, Paulo, apóstolo de Cristo. Paulo, portanto, irmãos, é o último dos apóstolos, chamados diretamente por Deus. Ele foi apóstolo, não chamado pela igreja de Jerusalém, não chamado por Pedro, não chamado por Tiago, mas chamado diretamente por Jesus Cristo, apresentando assim uma credencial importante, necessária, daquele que é apóstolo. Quando a gente olha e relembra Atos capítulo 1, versículo 21 e 22, no contexto, eles estavam querendo colocar alguém no lugar de Judas, para completar o número dos apóstolos. Lucas então registra as palavras, apresentando as credenciais, e diz: é necessário, pois, que dos homens que conviveram conosco todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu dentre nós, começando desde o batismo de João até o dia em que entre nós foi recebido em cima, um deles se faça conosco testemunha da sua ressurreição. Então Lucas apresenta as credenciais do apostolado. Tinha que ter visto o Senhor Jesus, tinha que ter sido testemunha ocular do batismo de Jesus feito por João Batista, tinha que ter andado também com os demais apóstolos ali em Galiléia e Jerusalém e aprendido com o Senhor. Essas credenciais, portanto, foram apresentadas ali em Atos capítulo 1, e a igreja escolheu Matias porque tinha essas credenciais, e então elegeram Matias. Mais à frente, então, o apóstolo Paulo recebe essas credenciais pelo próprio Cristo. Em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 8 e 9, diz o texto: e por derradeiro de todos pareceu também a mim. Jesus apareceu para ele, como a um que nasceu fora de tempo, pois eu sou o menor dos apóstolos, que ninguém sou digno de ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Então o apóstolo Paulo diz que foi chamado fora de tempo, ele foi chamado pelo próprio Cristo Jesus. As credenciais, portanto, é ter esse chamado presencial de Cristo, esse chamado feito por Cristo, e ter sido testemunha ocular, do batismo e da obra de Cristo na cruz do Calvário. E isso Paulo tinha, ele foi chamado por Jesus. É por esta razão, irmãos, que não existem apóstolos nos dias de hoje, não nesse sentido de ofício. Não existem apóstolos nos dias de hoje, embora exista algumas igrejas, principalmente de linha neopentecostal, que trata sobre esse assunto e diz que tem, mas biblicamente não tem. As credenciais estão lá apresentadas em Atos capítulo 1, versículo 21 e 22, tinha que ser testemunha ocular da obra de Jesus, ter andado também com os apóstolos e ter sido testemunha ocular do batismo de Jesus. Então hoje não existe uma pessoa que tenha as credenciais. Paulo tinha essas credenciais e foi chamado pelo próprio Cristo. Gálatas capítulo 1 fala dessa experiência que o apóstolo Paulo teve com o Senhor Jesus, e também Atos capítulo 9 fala
dessa experiência que Paulo teve com o Senhor Jesus. Portanto, não existe apóstolos em termos de ofício nos nossos dias. Esse ministério cessou. 12 tribos de Israel, 12 apóstolos. Assim como tinha uma tribo que foi dividida em duas, assim também no Novo Testamento, Matias e Paulo, que é o registro de Apocalipse de 24 anciãos, fazendo referência ao Antigo e o Novo Testamento. Não são 25, não são 26, não são 27, são 24. Lembrando que Matias e Paulo, fazendo referência a duas tribos também que se dividiu no Antigo Testamento. Portanto, Paulo apresenta a credencial. E após apresentar a sua credencial, ele apresenta a identidade daquela igreja, uma identidade centralizada em Cristo, como já falei. Paulo, na sua saudação, fala de Cristo do começo ao fim. Ele então apresenta os destinatários, apresenta os crentes daquela cidade de Éfeso, apresentando assim a identidade real daquele povo. A centralidade de Cristo na reconstrução da identidade daqueles que fazem parte do povo. Essa identidade dos destinatários é apresentado pelo apóstolo Paulo, fundamentado unicamente pela pessoa de Jesus Cristo. E é sobre isso que eu gostaria de tratar nessa noite, depois dessa breve e singela introdução à carta, tratar sobre a centralidade de Cristo na identidade do seu povo, a centralidade de Cristo na identidade do seu povo. E a primeira verdade, irmãos, é que em Cristo nós somos santos. Em Cristo nós somos santos. Veja o que diz o texto, versículo 1. Vamos ler juntos, toda a igreja, em uma só voz, o versículo 1, vamos lá. Paulo, apóstolo. A primeira característica que o apóstolo Paulo, portanto, dá para a identidade daquele povo em Cristo é a verdade de que eles são santos. Aos santos que vivem em Éfeso. Paulo aqui, irmãos, não está pensando em pessoas dignas de adoração, ou pessoas que tinham um patamar mais elevado de cristianismo, de vida com Deus, e que eram dignas de adoração, ou de oração, ou de algum tipo de intercessão. Não, o apóstolo Paulo está aqui pensando em gente como ele, em crente, em discípulo de Cristo, assim como nós, santos. É importante que se diga isso, porque na visão católica romana, e é uma visão que certamente permeia a nossa sociedade, a gente, por causa dessa visão, a gente pensa outras coisas. Até porque na visão católica, para ser santo, a primeira coisa é que tinha que ser católico romano. Para a Igreja Católica Romana, para alguém ser considerado santo, tem umas credenciais, uns passos. E o primeiro passo, então, é que uma pessoa, para ser considerada santa, tinha que ser católica romana. Já vai de encontro, porque o catolicismo romano não existia no primeiro século, só foi existir a partir do quarto século. A segunda verdade é que para eles, para alguém ser considerado santo, tinha que morrer. Então não podia estar vivo. Os crentes aqui estavam vivos, receberam a carta. Para o catolicismo romano, surge uma terceira verdade, que é uma devoção local em torno de sua lembrança. Então a pessoa era católica romana, morria, e então surgia uma devoção local em relação àquela pessoa que já partiu. O quarto passo, sua vida então é investigada. Roma então vai investigar essa pessoa, porque as pessoas estão fazendo orações e devoção. Outro passo, o bispo local remete o seu caso ao Vaticano. Então o Vaticano ia lá investigar, depois da investigação daquela pessoa que faleceu, que a igreja local, as pessoas locais ali estavam venerando, então o bispo ia dar o seu relatório ao Vaticano. Uma outra característica era a intercessão por um milagre. Então, aquele santo que faleceu tinha que interceder por um milagre.
tinha que realizar algum milagre. O Vaticano depois investiga a cura milagrosa. Depois que o Vaticano investiga a cura milagrosa, o Vaticano declara bendito. Então tem um estágio antes de ser santo, bendito. E depois desse estágio tem que acontecer uma outra cura. Então esse que já faleceu tem que fazer um outro milagre nesse lugar. E depois que esse milagre é feito e há um reconhecimento do Vaticano, só então essa pessoa é considerada santa. Totalmente diferente do que a gente lê na palavra de Deus. Porque na palavra de Deus, irmãos, são os crentes comuns, aquela cidade, que ouviram o Evangelho, que creram no Evangelho, que o Espírito Santo mudou a vida. Então Paulo depois segue viagem, é preso, está na prisão em Roma, e escreve essa carta para os seus irmãos em Cristo, e os chama de santos. A palavra santo significa separado, literalmente isso é no grego aqui, eles são separados. Separados de quê? Separados do mundo, separados da escravidão do pecado, separados da condenação e do juízo eterno. É um povo que é separado, tem outra prática, tem outro estilo de vida, tem outro pensamento, é um povo diferente do mundo. É um povo que caminha contrário ao século deste mundo, aos princípios e valores que vão de encontro à palavra de Deus. Então, a palavra santo significa literalmente separado. Em outras palavras, nós somos um povo separado. Nós não andamos de mãos dadas mais com o mundanismo. Nós não andamos mais de mãos dadas com a incredulidade. Nós não andamos mais de mãos dadas com as coisas que desagradam a Deus. Nós fomos separados por Deus para viver em conformidade, não mais com a nossa vida, mas em conformidade com a vida de Cristo, com a vontade de Cristo, com os interesses de Cristo. É por isso que nós somos chamados de um povo santo, separado por Deus. Há o aspecto primeiramente posicional da santificação, é o que os teólogos chamam, para quem gosta de teologia, esse é o termo, aspecto posicional da santificação. O que significa isso, reverendo? Significa que em Cristo nós já somos um povo separado. Nós já temos essa posição. Não é que nós vamos ainda ser, mas já fomos separados. O sangue de Jesus Cristo já nos purificou de todos os nossos pecados. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Já existe uma posição diferente com o povo de Deus, com a nossa vida. O segundo aspecto, irmãos, é o aspecto progressivo da santificação. Fomos separados, temos essa posição, mas nós estamos caminhando todos os dias em santificação, crescendo em santificação. Isso significa dizer que temos essa posição, contudo, nós estamos caminhando cada dia mais para sermos parecidos com Cristo, despojando do velho homem e se revestindo do novo homem criado segundo a vontade do Espírito Santo. É aquilo que o Senhor Jesus disse para os seus discípulos: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, dia a dia tome a sua cruz, ou seja, mate o velho homem e siga-me. É uma santificação progressiva, é uma santificação diária, é uma santificação que acontece todos os dias. Então, quando o apóstolo Paulo está dizendo a vocês que são santos, separados, ele também está afirmando a vocês que estão lutando contra o pecado todos os dias, a vocês que fazem guerra contra a natureza pecaminosa, a vocês que querem parecer mais com o Senhor Jesus e andar em conformidade com a sua verdade, aqueles que não se conformam com o mundo, nem com o pecado que habita no coração, mas rejeita, crucifica e vive de acordo com a vontade do Senhor, aqueles que lutam e fazem guerra contra o pecado. Santidade significa isso. O aspecto posicional, o aspecto progressivo e por fim um aspecto missional. Porque é interessante, é separado para quê? Para um objetivo, para uma missão, para realizar algo. Nós não fomos, irmãos, separados por Deus para vivermos de braços cruzados, sentados, apenas desfrutando dos deleites e das benesses de Deus para a nossa vida. Não é apenas isso, mas Deus nos separou para uma grande missão. Deus nos separou para realizarmos a sua obra.
quando os utensílios do templo na antiga aliança, eles eram separados, eles eram ungidos, eles eram separados para realizar uma missão no templo, para ter um papel, uma instrumentalidade naquele templo. No Novo Testamento diz a palavra que Deus não habita mais em templos feitos por mãos humanas, mas conforme disse o apóstolo Pedro, nós somos as pedras vivas nesse templo, nós somos os utensílios de Deus nesse templo que se chama igreja, nós somos a casa de Deus, e Deus nos ungiu, o Espírito Santo habita em nossa vida, a vida daquele que todo crê. Deus está no meio do seu povo, no meio da sua igreja, Ele nos capacitou pelo seu Espírito e nos separou para realizarmos a sua missão de pregar as boas novas, a sua missão de ensinar ao povo as verdades da palavra de Deus, de pregar o evangelho e fazer discípulos, a missão, meu querido irmão, de participarmos ativamente no corpo de Cristo. Se fazemos parte da igreja, somos do corpo de Cristo, nós temos uma função no corpo, nós somos membros desse corpo, cada membro tem o seu papel, então fomos chamados também para realizar uma função no corpo de Cristo, é o aspecto missional da santificação. Temos uma posição, santos, essa posição, ela também caminha, é a santificação progressiva, vamos caminhando cada dia mais, aparecermos com Cristo, e temos então a missão, porque fomos separados para realizar a boa obra do Senhor. A santidade, portanto, significa isso, somos santos em Cristo, não no sentido de que merecemos adoração, não no sentido que intercedemos, no sentido de veneração ou devoção, não no sentido que somos mais importantes que outros, pelo contrário, continuamos pecadores, mas pecadores redimidos e separados, ou seja, santos, separados pelo Senhor Jesus. A segunda verdade, meus irmãos, é que além de que em Cristo somos santos, em Cristo somos fiéis, porque veja o que diz o texto ainda no versículo 1, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Você é um fiel em Cristo Jesus? Você é um fiel em Cristo Jesus? Paulo, portanto, está apresentando aqui a identidade de que em Cristo, o povo de Deus, a igreja, ela é fiel. E fiéis em Cristo Jesus. Perceba, a palavra aqui, fiéis, significa fé, literalmente fé, confiança. Essa palavra, irmãos, ela primeiramente significa aqueles que receberam o dom da fé. Mais adiante o apóstolo Paulo vai afirmar que até o dom da fé em crer no Senhor Jesus é dado pelo próprio Deus, não de obras para que ninguém se glorie, mas pela graça do Senhor. Então, certamente, se Paulo fala sobre esse tipo de fé no capítulo 2 de Efésios, e aqui fala sobre fé, considerando o contexto, provavelmente, certamente, essa fé é essa fé salvadora. Aqueles que receberam a fé, o dom da fé, aos fiéis em Cristo, ou seja, aqueles que pela fé creram no Senhor Jesus, aqueles que pela fé se arrependeram dos seus pecados, porque a fé pressupõe reconhecimento de quem é, para crer em Deus. Ninguém terá uma fé genuína no Senhor Jesus se não entender quem é a sua identidade pecadora. Porque fé em Cristo não é aquela fezinha que muitos fazem aí numa aposta de loteria ou no sorteio de um shopping para ganhar algum prêmio, não é? Não é esse tipo de fezinha, não é esse tipo de fé. Mas a fé aqui apresentada é o dom de Deus, é a fé salvadora, é a fé que transforma e que é um meio para receber a justificação oferecida por Jesus Cristo. É a fé em Jesus Cristo. Qual é o objeto da fé? É Cristo. E por que o pecador crê então em Cristo? Porque ele não pode confiar em si mesmo. E por que ele não pode confiar em si mesmo? Porque ele não pode ter fé em si mesmo? Porque ele reconhece, diante do evangelho pregado, que ele não é capaz de salvar a si mesmo.
e trazendo essas implicações para a nossa vida, queridos, nós não compramos a salvação de Deus pela caridade, nós não seremos melhores se recebemos as benesses de Deus por causa daquilo que nós realizamos nesse mundo, nós não teremos bênçãos da parte do Senhor por aquilo que realizamos, por aquilo que fazemos ou por quem somos, nós não temos crédito algum para com Deus. Isso às vezes vai mexer com você, porque você pode até falar isso, ó, na prática, na teoria eu tenho fé em Deus, mas talvez na prática você pode pensar, eita, eu vou fazer isso porque Deus vai me abençoar, eita, eu vou fazer aquilo porque Deus acredita em mim. E aí, irmãos, é uma contradição, porque a fé pressupõe a verdade de que nós não acreditamos em nós não confiamos em nós, maldito o homem que confia no homem, mas nós confiamos no Senhor Jesus. O que significa essa fé? Significa que nós não temos poder nem capacidade de trazer paz para a nossa alma. Significa que nós não temos capacidade nem maturidade para desfrutarmos das benesses de Deus por nós mesmos. Significa que nós não temos aptidões viáveis para sermos salvos. Significa que se a salvação dependesse de nós, todos nós estávamos perdidos, porque somos pecadores. Paulo afirma que não há um justo sequer na face da terra, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. E é por esta razão que Paulo diz que o salário do pecado é a morte, e se depender de nós, todos nós estávamos trilhando o caminho da morte eterna, isto é, o caminho do inferno, do juízo eterno, porque a palavra de Deus diz isso. Se a gente for seguir o curso da nossa própria natureza, a gente vai estar longe de Deus, a gente vai estar se afastando de Deus, a gente vai estar apenas satisfazendo o ídolo do nosso próprio coração, porque naturalmente, irmãos, a nossa tendência é se afastar do Senhor Jesus. É por isso que os mandamentos é não, né? É não matarás, não adulterarás, não cobiçarás. Por que eu não? Porque a tendência natural do homem não é para o sim de Deus, mas é para ir contra Deus, e os mandamentos é não. Tem até um tipo de terapia que vai contrário à palavra de Deus, que se não estou enganado, a psicologia positiva, não sei se o termo é esse, mas me perdoem se não for, mas eu vou explicar. É aquela tendência, ideologia que diz que você não pode educar os seus filhos com o não, porque senão você vai estar prejudicando o seu filho de algum modo. Irmãos, isso não é bíblico, a gente tem que dizer não, porque Deus diz não para nós, tem que instruir. Fiéis, portanto, é exatamente isso, é entender que nós não somos capazes, não temos crédito, e se Deus for aplicar a justiça dele em nossa vida, por aquilo que nós realizamos, Deus irá nos condenar. É por isso que veio Jesus Cristo, para obedecer à lei de Deus em nosso lugar e ser perfeito por nós. É por isso que veio Jesus Cristo, para morrer pelo pecado do seu povo. É por isso que veio Jesus Cristo, para ser crucificado e moído pelas nossas transgressões. É por isso que veio Jesus Cristo, para ser a verdadeira videira, porque a videira, que é a igreja, que é o povo, falhou, fracassou. Então veio o representante, aquele homem, o Deus encarnado, para nos representar diante de Deus, considerado pelo apóstolo Paulo em Romanos como o segundo Adão. Neste homem, Jesus Cristo, este sim Deus acreditou. Conforme diz Lucas em Atos, ele acreditou no seu Filho, acreditou em sua obra e recebeu a sua obra. É por isso que então, irmãos, nós reconhecemos que somos pecadores, falhos, infiéis, pecando contra Deus por palavras, ações, pensamentos. Reconhecemos isso e então depositamos a nossa confiança em Jesus Cristo, dizendo para o Pai: meu Deus, eu sou falho, mas eu confio no teu Filho que o Senhor enviou para me salvar.
Eu sou falho, mas eu confio em teu filho que obedeceu em meu lugar. Eu sou falho, mas eu torno teu filho como meu representante. Eu sou falho, mas o teu filho é meu advogado. Eu sou falho, mas o teu filho me sustenta por causa da obra dele. Eu sou falho, mas o teu filho morreu pelos meus pecados. Eu sou falho, mas o sangue dele me cobre e me purifica de todos os meus pecados. Eu sou falho, mas pela fé em Jesus Cristo, então eu sou reconciliado, então eu sou justificado, então eu sou declarado por Ele como fiel, como alguém que tem fé, que acredita não em si, mas acredita nele. Essa é a fé apresentada pelo apóstolo Paulo. Fiéis nessa verdade. Fiéis também como um arcabouço doutrinário, porque é doutrina, é apresentação de verdade. A gente crê em algo, a gente declara naquilo que a gente crê. E fé também operosa, porque se a gente entende aquilo que cremos, então nós vamos viver de acordo com aquilo que nós cremos. Essa fé vai operar em nós obediência e vida. Eu gostaria, portanto, irmãos, de trazer algumas considerações ainda nesse texto. Primeira, concluindo, a centralidade de Cristo em nossa identidade. Nós somos santos, fiéis, unicamente por causa de Cristo. A nossa identidade é em Cristo. Eu sou em Cristo. Você é em Cristo. Você é separado em Cristo. Você é santo em Cristo. Então não é mais você sozinho. Você está ligado, misteriosamente ligado ao Senhor Jesus pela fé. Não tem como se apartar. Então, onde você estiver, você estará em Cristo. Então, quem é você? Você é um santo em Cristo. Quem é você? Você é alguém que tem a fé salvadora em Cristo. Quem é você? Você é um perdoado em Cristo. Quem é você? Você é alguém santificado em Cristo. Alguém reconciliado em Cristo, alguém que Cristo habita. A nossa identidade, ela está fundamentada na pessoa de Cristo. Segunda verdade, irmãos, é que em Cristo, Deus muda completamente a nossa visão de vida. Os nossos pressupostos, a nossa cosmovisão, a nossa ética, a nossa conduta é totalmente transformada pela pessoa de Jesus. Santidade e fidelidade é caminho para a prática, para a visão de mundo completamente diferente do mundo, a fim de enxergarmos o mundo através das lentes de contato de Cristo. Então eu vou olhar para as artes através das verdades de Cristo, eu vou olhar para a política através das verdades de Cristo, eu vou olhar para a família através das verdades de Cristo, eu vou olhar para a educação através das verdades de Cristo, eu vou olhar para tudo à minha volta através das verdades de Cristo, porque eu sou o que sou em Cristo, nós somos o que somos em Cristo. E a terceira, irmãos, e última verdade é que em Cristo Ele muda a nossa missão. Se antes nós tínhamos apenas a missão de ganhar dinheiro, de ter prazer nesse mundo, ter conforto nesse mundo, de ter apenas um bom trabalho, de ter sucesso financeiro, se tínhamos como prioridade essa missão ou qualquer outra missão que você talvez cultivou no seu coração ou tem cultivado, em Cristo agora a nossa missão muda. A nossa missão primeiramente é glorificar a Deus em tudo. Então eu vou glorificar a Deus em meu trabalho, eu vou glorificar a Deus em minha família, eu vou glorificar a Deus onde eu estiver, é tudo para a glória dEle. E aquilo, portanto, que não satisfaz a vontade dEle, aquilo que é reprovado por Ele, seja em qualquer área da vida, da sociedade, eu não vou mais praticar, porque a minha missão é glorificá-lo. Eu sou em Cristo alguém agora que tem uma vida para glorificá-lo. Essa verdade também norteia a nossa missão mais específica, de pregar a palavra de Deus. Em Cristo, portanto, essa identidade missional é inserida em nós. Temos uma missão primordial, que está acima do nosso trabalho, que está acima do nosso bem-estar, que está acima de qualquer outra coisa deste mundo. A missão primordial da nossa vida é pregar o Evangelho a toda criatura e fazer discípulos. Quem você tem pregado? Para quem você tem falado do Evangelho? Quais são as pessoas que você tem discipulado no seu dia a dia?
Isso é uma coisa que deve acontecer naturalmente todos os dias. Chamar alguém para conversar, para discipular, para falar do Evangelho, algum momento que der para você ali, talvez no seu dia a dia. A nossa missão, irmãos, a nossa vida é uma vida em missão, e essa deve ser a prioridade da nossa vida: falar de Jesus, apresentar o Evangelho de Jesus e discipular as pessoas. Quais são os seus filhos na fé? Ou melhor, quem são os seus filhos na fé? Quem você tem acompanhado aqui na igreja? Quem você tem conduzido aqui para a igreja, para participar do discipulado mais adiante aqui na igreja, para ser batizado? Quem você tem evangelizado? Quem você tem discipulado? Se você não tem feito isso, faça, mas faça amanhã. Talvez hoje, quando você chegar em casa, você pode até mandar uma mensagem de WhatsApp para alguém que você vai ver amanhã, com o objetivo de proporcionar um momento para você falar de Jesus, discipular, até mesmo de orar. E vai chegar oportunidades, irmãos, de pessoas que vão chegar até você: estou com dificuldade, estou com problema, estou querendo isso, desejando isso, e você tem a oportunidade de fazer oração para que Deus possa intervir, de falar de Jesus que cuida de nós, de dizer que em meio aos problemas Cristo concede paz para a nossa vida, testemunho do Evangelho, e convida as pessoas para a igreja para ouvir o Evangelho de Jesus Cristo. É a nossa missão, é a nossa missão. Por fim, o apóstolo Paulo conclui com a sua saudação: graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Graça e paz, primeiro graça e depois paz, porque, irmãos, sem graça não haveria paz. A graça aqui é o favor de Deus, o favor merecido. Ele faz algo por nós na cruz, ele apazigua a ira de Deus, e então, reconciliados com Deus em Cristo, nós recebemos a paz do Senhor. A paz com Deus e a paz de Deus. Então, a ordem de ser apenas graça e paz é porque o favor imerecido, que significa graça, Deus realizou na cruz, a fim de que pudéssemos receber não mais a ira de Deus, mas a paz do Senhor Jesus. Eu termino essa palavra, querido, dizendo para você que ainda não é crente, você que ainda não é separado, né, não é fiel do Senhor, eu termino essa palavra dizendo para você: se arrependa dos seus pecados, entenda que você é pecador, não confie em si mesmo, e vá até Jesus e creia em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Somente assim você vai receber dessa paz, desse favor imerecido. Você que já é crente no Senhor Jesus, permaneça firme, vivendo em santidade e vivendo essa fé que conduz à vida prática, em obediência, para que tudo que você faça seja de fato em Cristo, para a glória de Deus. E a terceira e última aplicação, irmãos, concluindo, é que por mais que o mundo se levante, talvez para te acusar, por mais que você mesmo em sua mente pense nos seus erros do passado, nos seus pecados do passado, por mais que pessoas até mesmo queridas ou próximas de você queiram acusar você dos erros do passado, lembre-se, você está em Cristo, você é uma nova criatura. O mundo pode apresentar o teu passado, mas você apresenta a pessoa de Jesus. Cristo me representa, eu estou em Cristo, nós estamos em Cristo. Fiquemos de pé, irmãos, vamos orar.